Seja feita a divina vontade, na terra como no céu. Continuando nossa reflexão sobre a divina vontade, orientada pelo Frei Bernardino Butti, veremos a importância de se pedir cada dia que Deus nos conceda esse dom, pois esta é a oração do Senhor dada aos discípulos e à Igreja no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. A divina vontade é dom de Deus. E como se recebe? Pedindo em oração. Pedi e recebereis, disse Jesus. Por isso não se trata de você dizer, eu vivo na divina vontade, nem de se perguntar, como sei que eu vivo na divina vontade? Ou de perguntarmos aos outros, você vive na divina vontade? O dom da divina vontade não se dá de uma hora para outra. É um caminho, acontece gradativamente. O mundo está cheio da vontade humana, mas é hora de viver na vontade divina. Desde amanhã, devemos nos colocar diante de Deus, oferecendo-lhe a nossa vontade, para que nela opere apenas a divina vontade. E para manter esse propósito durante o nosso dia, podemos convidar Jesus durante nossas atividades, para vir atuar em nós, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos e em nossas ações. O viver na divina vontade solicita profunda humildade, porque no pecado não se opera o querer de Deus. É indispensável a conversão pessoal e a reconciliação com Deus e com os irmãos. Para nós, é uma bênção ouvir o Frei Bernardino Butti. Ele teve a graça de, na infância e na adolescência, conhecer Luísa Picarreta pessoalmente. E é sobrinho de Rosária Butti, que conviveu e cuidou de Luísa por longos anos. Graças a isso, e por um desígnio divino, Frei Bernardino teve contato com a obra de Luísa Picarreta, sendo um dos apóstolos da divina vontade. Inclusive, foi Luísa Picarreta que profetizou a sua vocação ao sacerdócio. Vamos escutá-lo. La divina volontà è un dono di Dio. Tu hai l'obbligo di chiederla, capito? Di chiedere questo dono. Ma non è detto che il Signore ce lo dà, capito? Bisogna chiederlo continuamente. Non bisogna sapere, bisogna sapere che la divina volontà non è una cosa che si vede, capito? È un dono di Dio. E tu lo devi chiedere, pregare. Se il Signore te lo dà, può darsi che tu ce l'hai senza saperlo nemmeno, capito? Perché è un dono di Dio, non è un fatto umano, capito? Questo è tutto. Così i sacerdoti, i vescovi, chiunque. Non è che uno dice io ho fatto l'esperienza, già dicendo questo già pecca di superbia, capito? Perché è qualcosa, dono esclusivo di Dio, non è qualcosa umana, capito? È una cosa grandiosa, non è una cosa, capito? Chi vive dai peccati non esiste più. Il peccato. Anzi, il Signore dice, si offende, non esiste più il peccato. Nella divina volontà non può entrare nessuna imperfezione, capito? Molte volte noi vogliamo che cosa vogliamo, invece il Signore proprio si lamenta su queste cose, il Signore con Luisa. Capito? Chi vive la divina volontà vive la perfezione, vive Dio, anche se lui stesso non lo sa. Ci sono tanti esempi nella storia, no? Di questi santi che molte volte che nessuno sapeva, che poi ci sono rivelati. Preghiamo, ci mettiamo ogni mattina quando ci alziamo nella volontà di Dio e basta. Sì. Oggi nella tua volontà, tutto nella tua volontà. Capito. E cammini nella volontà di Dio e basta.